Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Vamos começar? Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, Marri. Boa noite a todos presentes aqui no TV Galáctica, mais uma vez. Então, primeiramente, como sempre, a gente já queria agradecer ao TV Galáctica pela abertura, para a gente estar falando aqui sobre a tecnologia do plasma da Fundação CASH. Caso vocês estejam iniciando seus estudos na tecnologia, seja o seu primeiro contato, a gente recomenda vocês entrarem no nosso grupo oficial do Telegram, que é o CASH Brasil Knowledge Team. Lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam para poder se aprofundar e entender mais sobre a Fundação CASH, sobre a tecnologia. Vale lembrar que essa é uma nova ciência, então é importante a gente estar aprendendo desde da base. Né? A gente tem algumas aulas lá para iniciantes, que são de fácil aprendizagem da ciência do plasma. É importante vocês assistirem essas aulas com calma, digerir o que está sendo apresentado hoje para a humanidade, e aí depois começar a se aprofundar ouvindo as aulas de quinta-feira do Sr. Cash, né, que são dadas diretamente pelo desenvolvedor dessa tecnologia, que é o físico nuclear iraniano Meran Tavakkoli Cash, e vocês podem se aprofundar mais e começar a fazer os seus experimentos também. Então, esse é o nosso grupo. Quem não está, a gente convida vocês a entrarem no nosso grupo. E sem me prolongar muito mais, vou deixar a Marie aqui falar e trazer essa introdução que ela vai trazer hoje, que é uma parte do workshop passado, e também falar as respostas do Conselho Universal referente a perguntas que vocês colocaram no meio da semana. So, thank you very much, Marie, for being here. Well, thank you. So, good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone who watches this program. I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. And today I have made an introduction from the latest Knowledge Seekers workshop, which is number 439. Bom, a Marie primeiramente agradece ao convite de estar aqui mais uma vez, né? Ela se apresenta, ela diz: meu nome é Marie, eu sou membro do Conselho Universal representando a língua norueguesa, e hoje ela vai trazer essa introdução aqui para a gente, que é referente ao workshop de Buscadores de Conhecimento número 439, que foi o da última quinta-feira. Essa aula, isso foi falado pelo Sr. Cash. Yes, so this is Mr. Cash speaking. I waited a long time to deliver the Enhancement Unit Center in Linz. It wasn't a dream. It was time to wait till humanity gets to a position that has a need for it. Otherwise, it's another thing. You are literally in a position of no food and no energy if the Ukraine situation carries on. Most of the Western world will suffer from a shortage of energy. We have seen shortages of energy in Iran and in other parts of the world. One day shortage, one day cut. The day they cut you, you have no electricity. You put your enhancement energy on it to cover it. You have no worries. You support your nation. You support the backing of it. And then, during the time when you don't need it, you're using your power unit. You will let your nation not waste money on buying fuels, which it doesn't need. We don't put pressure on the grid. We don't put pressure on the nation's resources. Então, o Sr. Cash começa assim. Eu estou ouvindo um eco da minha voz, talvez. Deixa eu ver se melhorou. Acho que agora melhorou. Bom, começa assim o Sr. Cash nessa aula. Esperei muito tempo para entregar o centro de aprimoramento em Linz. Não era um sonho. Era a hora de esperar até que a humanidade chegasse a uma posição que tivesse necessidade disso. Caso contrário, seria apenas outra coisa. Você está literalmente na posição de não ter comida e não ter energia se a situação da Ucrânia continuar. A maior parte do mundo ocidental sofrerá com a escassez de energia. Temos visto escassez de energia no Irã e em outras partes do mundo. Um dia de escassez, um dia de corte. No dia em que eles cortam, vocês não têm eletricidade, você coloca sua energia de aprimoramento lá para cobrir isso.
você não tem preocupações, você apoia a sua nação, você apoia o suporte dela. Então, durante o tempo em que você não precisar disso, você está usando sua unidade de energia, você deixará sua nação, você não deixará sua nação desperdiçar dinheiro na compra de combustíveis, que ela não precisa. Nós não pressionamos na rede, nós não pressionamos também nos recursos da nação. We've seen people who've been through the system. Many of them speak about how they don't want to eat. They feel no hunger. We had a guy yesterday saying, in one system, I was so hungry. I went in there, but now I don't even want to eat. I just came out. I just wanted a glass of water. In the flight system, we have foreseen the feeding process of the physical dimension of the system itself. The system is self-repairing. In the system, we have facilitated for food. You are not aware of it when you come in, but we actually feed you. In the system, there is a wellness factor. That's why you come in and you say you had this and that, and now nothing. We allow for you to be healed through your soul, not by us. We are not involved in it. Então, já vimos pessoas que já passaram pelo sistema. Muitas delas falam sobre como não querem comer, não sentem fome. Tivemos um cara ontem dizendo em um sistema que ele dizia assim, eu estava com tanta fome e entrei lá e nem quero comer mais. E eu acabei de sair e eu só quero um copo d'água. No sistema de voo, previmos o processo de alimentação da dimensão física do próprio sistema. O sistema é autorreparador. No sistema, nós facilitamos a alimentação. Você não está ciente disso quando entra, mas nós realmente o alimentamos lá. No sistema há um fator de bem-estar. É por isso que você entra e diz que tem isto e aquilo e agora não. Permitimos que você seja curado através de sua alma, não nós. Nós não estamos envolvidos nesse processo. And in the same system, we have a flight system. We have a flight system to do with the physical dimension. And we have a flight system to do with the dimension of the soul. Those of you who have been in the past 2-3 weeks, and you come back in 2-3 weeks, some people are rebooking to come in. We had one yesterday. He wanted to test again. You will see the changes in the system. We are setting the system for flight, control flight, pre-testing flight. And you will understand that when you travel with the Keshe Foundation, everything else is looked after by us. We have built it within the structure of the system. It's not coincidental. Então, e no sistema, nós temos um sistema de voo. E temos um sistema de voo que tem a ver com a dimensão física. E temos um sistema de voo que tem a ver com a dimensão da alma. Aqueles de vocês que estiveram nas últimas 2 ou 3 semanas e voltam depois em 2 ou 3 semanas, algumas pessoas estão reservando novamente para entrar. Tivemos um ontem, ele queria testar novamente. Vocês vão ver as mudanças no sistema. Estamos configurando o sistema para voo. Voo de controle e voo de pré-teste. E você vai entender que quando você viaja com a Fundação Keshe, tudo é cuidado por nós. Nós construímos isso dentro da estrutura do sistema. Não é uma coincidência. Many of you will not feel hunger because you will have learned to tap into the energy of the soul to feed yourself. This is the reason for it. You are feeding yourself. You will find out you might lose some weight because the energy you were eating is not needed anymore. The technology has become a cornerstone of the change, and we are still not even in the crawling stage of understanding this technology. We just are witnessing its progress. When the man understands it, start moving with it, start crawling with it, and imagines
imagines what it does when there is a marathon in it and when he goes for the high jump. The process of the technology delivery is rapid, and from now we know we won't hold back. From now on, we don't stand back for you knowledge seekers to test the magravs and come up with everything. The enhancement power unit, which are delivered now, will give you a surety for a lot of things which you have worried about. Então, muitos de vocês não sentirão fome porque terão aprendido a aproveitar a energia da alma para se alimentarem. Esta é a razão para isso. Vocês estão se alimentando a si mesmos. Vocês descobrirão que podem perder algum peso porque a energia que estavam comendo não é mais necessária. A tecnologia tornou-se um pilar da mudança e ainda não estamos nem mesmo na fase de engatinhar para entender essa tecnologia. Estamos apenas testemunhando seu progresso. Quando o homem entende isso, começa a se mover com isso, começa a engatinhar com isso. Imagina que isso faz quando começar a você fazer uma maratona e quando você for para um salto em altura. O processo de entrega da tecnologia é rápido e de agora em diante não vamos nos conter. De agora em diante nós não nos refreamos para que vocês, buscadores de conhecimento, testem os magravs e venham com tudo. As unidades de aprimoramento de energia que são entregues agora lhe darão segurança para muitas coisas com as quais você tem se preocupado. In the coming time, we add a system to the new enhanced energy units which you buy, a unit which feeds you. The collaboration between the two will stop man from killing. In a way, when you buy the first enhancement unit for energy, you have preset yourself for the second part as a feeding station. Nos próximos tempos, adicionaremos um sistema às novas unidades de aprimoramento de energia que você comprar. Uma unidade que o alimenta. A colaboração entre os dois impedirá o homem de matar. De certa forma, quando você compra a primeira unidade de aprimoramento de energia, você se pré-configurou para a segunda parte com uma estação de alimentação. So that was the introduction, and it's like a taste of the knowledge seekers workshops because they are very good and you should all go and listen to them. So we are on the first question, and it's, what is the reason for Mr. Keshe's release of 3,000 Magrav units? Do these Magravs have any new addition in its configuration? Bom, então essa foi a introdução que a Marie colocou aqui para vocês. Ela é um extrato do último workshop da aula do Sr. Kesh. A Marie também recomenda vocês todos a estarem ouvindo essas aulas de quinta-feira do Sr. Kesh, que são extremamente importantes e é a principal aula da Fundação Kesh. Vamos às perguntas agora. A primeira pergunta é: qual o motivo do lançamento de 3.000 unidades de Magrav pelo Sr. Kesh? Esses Magravs têm alguma novidade na configuração? And the first answer, the new energy enhancement system is given as a response to the call from the knowledge seekers around the world on the rising prices on fuel and electricity. Keshe Foundation has for a long time had a plasma generator in the making, but due to many circumstances, it has not been released yet. So the release of the 3,000 energy enhancement units is Mr. Keshe and the Creator releasing some of the burden of the man. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: o novo sistema de aprimoramento de energia é dado como uma resposta ao chamado dos buscadores de conhecimento em todo o mundo sobre o aumento dos preços de combustível e eletricidade. A Fundação Keshe tem há muito tempo o gerador de plasma em produção, mas devido a muitas circunstâncias ele ainda não foi lançado. Portanto, o lançamento das 3.000 unidades de aprimoramento de energia é o Sr. Keshe e o Criador liberando parte do fardo do homem. And there is another answer. The reason is only for the benefit of humanity
And we have to understand the level of manifestation of this universal mechanism in our own way, time, cause, and many that matters for each being as knowledge seekers. Here, why, when, where our words somehow becomes irrelevant and is always works universally. Magravs that are created with the intention of love. The new addition is you, my dear, as a beautiful energy, a beautiful being, the image of the Creator, always adding to the field strength, to in preparation or action for the feedback. Então, a segunda resposta a essa pergunta é a seguinte: a razão é apenas para o benefício da humanidade. Temos que entender o nível de manifestação deste mecanismo universal à nossa própria maneira. Tempo, causa e muitos que são importantes para cada ser. Como buscadores de conhecimento aqui, porque onde, de alguma forma, as palavras se tornam irrelevantes e funcionam sempre universalmente. Magravs que são criados com a intenção de amor. A nova adição de configuração é você como uma bela energia, um belo ser, a imagem do Criador, sempre adicionando a força do campo em preparação ou ação para o feedback. And then we are on the second question. Sometimes I think that a Magrav would be a mini enhancement unit. Is this thought logical? Bom, a segunda pergunta é a seguinte: às vezes penso que o Magrav seria uma mini unidade de aprimoramento. Tem lógica este pensamento? And the first answer, there is no such a thing as a mini or mega in plasma realms. Here the tiny have a huge and the huge have a tiny impact accordingly. But then there is no such thing as tiny or huge, but weak and strong, if to be mentioned in a way. As a kindness of one being can elevate so many, but there is no how many. On the other side, the world in a way working for what from eons not even understood the nature we are in reality. Logic doesn't exist in the realm of plasma. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: não existe tal coisa como mini ou mega nos reinos do plasma. Aqui os pequenos têm um enorme e os enormes têm um impacto minúsculo de acordo. Mas então aqui não existe tal coisa como pequeno ou enorme, mas fraco e forte, se for mencionado de certa forma como bondade de um ser, pode elevar tantos, mas então não há como muitos no outro lado do mundo, de uma forma que funcione para o que em eras nem sequer entendemos a natureza que somos na realidade. Lógica não existe no reino do plasma. And there is another answer, and it's an extract from the Knowledge Seekers Workshop 439, which is the latest one. The new enhancement energy generators for the home are very interesting. You work with the energy of the house during the daytime, which is nothing, but your system backs up for the nighttime. These systems at the moment are between 1 and 2 kilowatt. We can support maybe 3 kilowatt. And then in the coming time, if we achieve what we target to do in the development by the next 12 months, and we achieve a freestanding unit, we replace those who have bought these to upgrade what we call new freestanding units, which mean now we are responding back to you. The other reason for release of this development is because if you came into the enhancement units, you always saw 2 Magrav units hanging around the system.
These systems have now been changed to the universal system, and now we change the energy production plasma to the same. We are not selling you any Magrav units. We are selling you a technology as a package which enhances the energy use. Então, a outra resposta a essa mesma pergunta é um extrato do workshop número 439, do último workshop que foi falado pelo próprio Sr. Cash. E ele diz assim: os novos geradores de aprimoramento de energia para a casa são muito interessantes. Você trabalha com a energia da casa durante o dia, que não é nada, mas o seu sistema recarrega durante a noite. Esses sistemas, no momento, estão entre 1 e 2 kW que podemos suportar, talvez 3 kW. E então, em breve, se alcançarmos o que almejamos no desenvolvimento, até os próximos 12 meses, e conseguirmos uma unidade dependente livre, substituiremos aqueles que compraram estes para serem atualizados, o que chamamos de novas unidades independentes, o que significa agora que estamos respondendo de volta a você. A outra razão para o lançamento deste desenvolvimento é porque, se você entrou nas unidades de aprimoramento, sempre viu 2 unidades Magrav penduradas ao redor do sistema. Esses sistemas agora foram mudados para o sistema universal, e agora mudamos o plasma de produção de energia para o mesmo. Não estamos vendendo nenhuma unidade Magrav, estamos vendendo uma tecnologia como um pacote, o que aprimora o uso de energia. So then we are on the third question. After going through the enhancement unit, I noticed that the people cannot forget or lie about their feelings. Is this because the soul of the man is in full manifestation at that moment? Does this mean that anyone cannot lie after going through the enhancement unit? Então, temos a terceira pergunta, que é a seguinte: após passarem pela unidade de aprimoramento, percebi que as pessoas não conseguem esquecer ou mentir seus sentimentos. Isso é pelo motivo da alma do homem estar em plena manifestação naquele momento? Quer dizer que qualquer pessoa não poderá mentir passando pela unidade de aprimoramento? And the first answer, the soul of the man always exists with all the love, always in the enhancement unit, as we are aware now with the testimonials of the flying systems. There was a testimonial of dear Galib from the first flight. He said his thought process, which was a kind of feedback of physicality, he is in becoming feeble, as that has gone through kind of filters, making him realizing the peace and love in a level of understanding that has never been before, never. The transparency, the real him, in way seeing himself not with the two eyes, but then he saw the true being of love, indeed the testimonials of the heart, soul of the man. So it is. Lies and true to be are the words of this physicality. Somebody lies in the truth for somebody else. So there is no standard matters that creates the consequences or conducts, and consequences are real, natural and universal. Bom, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: a alma do homem sempre existe com todo o amor nas unidades de aprimoramento, já que estamos agora cientes com os testemunhos dos sistemas de voo, das pessoas que passaram pelo sistema de voo. Houve um testemunho do querido Galib, do primeiro voo. Ele disse seu processo de pensamento, que foi uma espécie de feedback da fisicalidade. Ele está se tornando modesto, já que isso passou por uma espécie de filtros que o fizeram perceber a paz e o amor em um nível de compreensão que nunca foi entendido antes. A transparência, o verdadeiro ele, não se via
com os 2 olhos, mas então ele viu o verdadeiro ser de amor, um testemunho da alma do homem. Assim é. Mentira e verdade são as palavras desta fisicalidade. A mentira de alguém é a verdade para outra pessoa. Portanto, não há um padrão. Matéria que cria as consequências. Matéria que cria as consequências são condutas. E as consequências são reais, naturais e universal. And then there is another answer, and this is an extract from the 438 and 439 Knowledge Seekers workshop. This is the flight simulation of the soul of the man. The mechanism, the technology which was hidden within the man, now it manifests itself. The soul of the man is a perfectionist. The soul of the man will not allow anything to go wrong. The soul of the man lives by the ethos of Mitra. So it cannot, when it takes over the physicality to be within it, allow any faults. It has to correct itself, because then if it's wrong within it, it will affect the operation of itself. This is why you see changes. This is why you see the changes in everything in the physical dimension. Because up to now, you had the body of the man and you entrapped the soul in it. Now the soul has you entrapped in it. And now everything in this has to be perfect. Então, a segunda resposta a essa pergunta são trechos do workshop número 438 e 439. E o Sr. Cash diz assim: esta é a simulação de voo da alma do homem. O mecanismo, a tecnologia que estava escondida dentro do homem agora se manifesta. A alma do homem é perfeccionista. A alma do homem não vai permitir que nada dê errado. A alma do homem vive pelo ethos de Mitra. Portanto, ela não pode permitir qualquer falha quando assume a fisicalidade para estar dentro dela. Ela tem que se corrigir, porque então, se estiver errada dentro dela, afetará o funcionamento de si mesma. É por isso que você vê mudanças. É por isso que você vê a mudança em tudo na dimensão física. Porque até agora você tinha o corpo do homem e prendeu a alma nele. Agora, a alma tem você preso a ela. E agora tudo nisto tem que ser perfeito. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Então essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Eu agradeço a todos que contribuíram. Obrigado. Hoje foi uma luva de pelica para mim. Eu não entendi. Para mim hoje foi uma luva de pelica. O que seria isso? Não sei. Seria como se você desmoronasse, levasse um tapinha assim bem leve para aprender certas coisas. Eu pensei totalmente, é uma coisa. A luva é quando o pessoal desafiava para poder fazer um duelo de arma. Isso, então. Eu dei uma das respostas aqui. Realmente, nossa, o conselho realmente eles têm um coração muito mais assim, vou dizer uma palavra, um coração muito maior do que a gente imagina, né? Porque as respostas que vêm tem um fundo de um aprendizado muito grande, viu? Muda totalmente o nosso pensamento. And so Rosana was just sharing here that after that she felt like she got a gentle. How do you say that in English? I just forgot the word. I just check here. Just 1 second. And she got okay, I remember. Slap, like a gentle slap in her face. But in a nice way, because the answer was deeper than she thought, and a little bit deeper, that put her to think more deeply about the questions also that was put. And she was also adding about the feeling that she has regarding the Universal Council, that she feels that everybody has a big heart
that usually the answers go beyond what we are expecting to be, and this is very interesting to listen and to learn. Ai, Rafael, não sei nem o que falar, mas assim, é muita novidade, né? E a gente tem que acompanhar. Sim. E muitas vezes as dúvidas, a gente acha que a gente está sabendo, mas ninguém sabe nada. Eu, pelo menos, não sei nada ainda, é muita coisa. Esse é um bom início, que já é muito difícil para muitos de nós, né? A gente às vezes acha que sabe, e isso acho que é a maior barreira que tem. Por isso que eu acho que geralmente as donas de casa são as que mais se beneficiam, mais aprendem geralmente, né, com a tecnologia, porque ela já parte de um ponto inicial de que não sabe. E quando você parte desse ponto já está bem à frente, acho que de muitos professores, cientistas e assim por diante. E realmente é uma nova ciência isso, né? Isso é minha visão e meu sentimento. Então, muita coisa tem que ser desconstruída, né? Então, às vezes, para você desconstruir isso, é muito difícil. Então, por isso que é muito bonito te ver, né? Você vê donas de casa, você vê pessoas simples, né? Geralmente se aprofundando na tecnologia, tendo resultados, tendo um entendimento mais profundo. E uma coisa legal que a gente tem visto, né? Essas donas de casa, tudo mais, conversando de igual para igual com professores de universidade. E muitas vezes até direcionando, né, de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Isso é muito interessante ver. Também que a gente tem visto, começando a ver nos nossos grupos também. So I was just adding, Rosana was just adding here that about this knowledge that's so deep and have a lot for us to digest and to learn. And I was adding here that's something very interesting that the more I think she said she feel very, first of all, Rosana was saying she feel that she don't know anything. And then I said, I think that's a very important step to do for all of us, because I think the great barrier, the first barrier, it's when we think that we know something. And for this new technology, I think that's a very important step to make, when you just admit to ourselves that we do not know. And this is, I think, that's what we feel that sometimes is the great barrier, especially to people who are scientists, who are scholars and all this, because they have a baggage already, so they need to put down this baggage to learn a new science, a new knowledge. Sometimes it's hard. So this is something that's happening in our groups that's very interesting. Are coming we see more and more professors from universities and discussing, trying to understand more the technology. And it's interesting because housewives and simple people are starting to talk to them equally, and even directing them in a correct way by sharing some teaching on Mr. Cash. Maybe they are talking in a way that's not the way of this new science, stuck in the old science. And it's very interesting to see, like, simple people, housewives, talking with these professors in a equal base. So that's very interesting to notice and to see that's something that starts to happen in our group now. This knowledge is for everyone. So that's very beautiful what you're saying, because everyone takes from it according to their understanding, in a way. So we all have different backgrounds, but we all can kind of find out how this is working, in a way. A Maria acrescenta, né, que de fato esse é um conhecimento para todos, né, e cada um vai absorver aquilo que pode absorver. Realmente é interessante observar, né, quando você tem essa igualdade, né, que é o que o Sr. Cash sempre falou hoje, uma dona de casa está igual a um cientista. Então realmente, de fato, é isso que está acontecendo. Cada um realmente vai absorver aquilo que puder e que tiver na sua capacidade de absorver. E isso que a gente tem que respeitar também. Rafael, mas tem uma coisa, inclusive foi colocado ontem no grupo, e hoje foi um momento para eu pensar o que foi colocado e achei importante. A gente fala muito da crença, né? Todos nós somos colocados durante toda a nossa vida muitas crenças, mas elas não existem só na cultura, com os pais, com os mestres, né, que a gente tem durante os nossos estudos. Todo mundo coloca alguma coisa, né? E isso eu acho que atrasa muito o estudo da gente. Realmente a gente tem que... É como se a gente tivesse que começar uma nova etapa, é como se a gente tivesse que
começar uma nova fase para poder realmente entrar na nova tecnologia, que é a tecnologia do plasma. Então, ontem foi realmente profundo o que falaram. A gente fala muito profundo, mas realmente a gente tirar todas essas crenças, não só as que a gente fica preocupada, como eu fui criado, mas não é. A todo momento tem alguma coisa para nós olharmos com os outros olhos, né? Com os olhos da tecnologia. E eu tô nessa fase. Hoje ontem eu aprendi mais alguma coisa e hoje eu estou tentando aplicar, porque a gente precisa realmente não achar que a crença está em umas determinadas coisas, ela está em tudo. Porque a tecnologia vai mudar tudo, realmente tudo, tudo, tudo. O nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso dia a dia, é uma mudança realmente, eu digo que é um futuro brilhante. Eu vejo como um futuro brilhante, realmente, a gente trabalhando com a tecnologia. E let me just ask one thing before I translate, because it was not clear. Just for me to translate correctly. Que você falou, Rosana, com relação, não ficou claro para mim com relação às crenças. Qual seria a relação disso com a... só Eu para quero traduzir dizer correto. assim, porque a gente deixa de aprender, muitas vezes, algumas coisas na tecnologia do plasma por nossas crenças. A gente se limita. Então, parece que é uma luta também interna da gente querer se aprofundar na tecnologia. Porque existe uma crença, muitas vezes, porque você teve um estudo de alguma coisa. Eu vou dizer no meu exemplo, tá? Eu estudei, eu fiz reiki, fiz apometria, algumas coisas aí. E ainda eu senti ontem, depois da conversa, que eu ainda estou presa àquilo. Por isso que muitas vezes eu sinto a dificuldade de estar na tecnologia. Deu para entender? Não, agora ficou claro. So Rosana was sharing something very interesting regarding this too, about our beliefs, and this came to her yesterday, because every Monday we have an open discussion between the knowledge seekers here in our group on Telegram, where we discuss about the technology, what each one is understanding and their experiments, and usually we read a summary of Mr. Cash's teaching together, and it's a very interesting meeting. So yesterday was spoken a lot about these beliefs that put us stuck sometimes, and that's what Rosana was saying. She have a background, a lot of studies that she studied Reiki, energy work, and she realized that she's getting stuck because she still tries to hold to these old things and try to fit in a plasma technology somehow. And this is, I think, is something very important for us to start to realize and to admit to ourselves how we try to hold to these old things and start to let go somehow, and to go to this next step to learn really this new technology, this new science, because it's really amazing what's coming and what's happening with this plasma science. But it's up to us to have an open heart and let go from our old beliefs, let's say, in many areas that we have, not just in one. Yeah, I agree about that. It's nearly like the less you know from before, it's the better, because it's so different. The teachings are so different that it's hard to you cannot translate it from something else, in a way. All new. E o que a Marie está falando aqui é exatamente isso, que ela concorda com você. E geralmente é até mais fácil, como a gente falou aqui no início, né? A pessoa está sem um entendimento anterior, né? Porque é muito mais fácil de absorver e não tem a ver com você tentar encaixar alguma coisa ali ou tentar alguém de fora colocar alguma coisa em você. Mas, no final, depende muito mais de você e se aprofundar no conhecimento, tentar entender aquilo ali, que é realmente algo completamente novo que a gente está engateando. Rafael, isso que muitas vezes, agora eu reparei assim, que torna a gente ignorante, no sentido de que você, aquela reluta não deixa, quer dizer, você não deixa entrar algo, você simplesmente coloca aquilo como sua verdade, e na realidade existem várias verdades, né? Mas existe a verdade que é realmente aquela que a gente
começa a sentir que dá frutos bons, né? Que ela realmente está mudando todo um pensamento. Eu acho que ela vai mudar toda uma geração. So Rosana is just adding about this, that how important is this for us to let go of these beliefs, and also how this plasma science is coming to change a whole generation. It seems that that's something really interesting and amazing to watch and to witness. E talvez para finalizar, tem um ponto que é interessante aqui, que a gente colocou até no grupo hoje lá do Telegram, que a gente vai tentar ler essa sexta-feira, que é esse resumo dessa última aula do Sr. Cash. Tem muita informação importante e interessante também, né? E talvez pode finalizar com isso. So I'll just like to, because it was shared in our group here, a small part of the quick index that we are working on to show in our Brazilian teaching on Friday. And regarding this that we just shared here about how huge is the technology. And it's just one paragraph because we are on our time here. And I'll try to read quickly here. First in Portuguese. Então vou fazer a leitura primeiro em português, depois em inglês. Em inglês eu vou ter que catar aqui. Mas é o seguinte, o que acontece se você... Daqui estava sendo falado sobre uma questão de um processo de monóxido de carbono que você consegue reverter com as unidades, né? E aqui o Sr. Cash falou que o retorno é instantâneo e automático à vida, né? Você não se envenena quando você faz o processo através das unidades de voo. Então, essa parte que é interessante, que ele fala, tudo que estamos acostumados vai mudar. Você ainda não entendeu que pancada de conhecimento atingiu a humanidade. É um super tanque, um tanque de conhecimento do universo. Então, isso é algo interessante, que realmente, basicamente, isso conecta com o que a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão do que está sendo apresentado, de fato, hoje para a humanidade, e como isso está vindo, quão gigantesco é esse conhecimento, que acho que a gente não tem essa noção ainda, né, o que é realmente um presente, uma graça de Deus, que está sendo presenteado para a humanidade hoje. So let me try to find here in English quickly. So just one second. Here, Mr. Cash was talking about the process of carbon monoxide poisoning in a person, and he said, like, what happened if the person go into the system who is with the monoxide poisoning? And he answered, Mr. Cash said, automatic instantaneous coming back to life. And then he says, everything we are used to is going to change. You have not yet understood the juggernaut of knowledge has hit humanity. It's a super tank, a tank of knowledge of the universe. So this was just to connect, like, I don't think we realize yet the hugeness of this technology, and it's something that I would like to share with you. Estou falando que terminou. Eu queria mais um tempinho. So I think Very we have beautiful. To Yeah. Ai, Rafael, nós vamos embora já. Vamos lá, então. So, thank you very much, Marie, for being. Thank you. Mari. Obrigado, pessoal. Viu, Mari? Rafael, uma ótima semana a todos. Mari também, uma ótima semana. Que todos fiquem com Deus. Ai, gratidão, hoje foi demais. Gratidão, pessoal. Gratidão, Mari. Gratidão. Gratidão, Rafael. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Nossa, valeu.